Então foi em 2013 que eu comecei a tomar conhecimento da crise da igreja. O senhor já frequentava, desculpa, o senhor já frequentava a igreja? Não frequentava. Não frequentava? Não frequentava as paróquias e tal, de bairro, não, né? Embora a minha esposa sempre estivesse ali, né, fazendo uma pressão para que eu frequentasse. Mas a realidade do que se passava dentro da missa, né, missa nova, na época eu não sabia que era missa nova, né? Mas me incomodava muito. Então, quando eu tive conhecimento de que havia uma missa que não era aquela, né? Então aí as coisas começaram a fazer mais sentido. E aí, de 2013 até 2015, foi uma construção, né, da história, para entender o que havia acontecido na Igreja Católica. Então, para mim, a partir de 2014, estava muito claro que havia uma ruptura na Igreja Católica. Havia uma fratura muito profunda, porque não era possível que aquela igreja de 2000 anos tivesse transformado numa caricatura de igreja e que isso tivesse acontecido gradativamente, num processo longo. O senhor se recorda qual conteúdo o senhor teve acesso, qual livro o senhor teve acesso para chegar a essa conclusão? Então, o primeiro livro que eu tive acesso a entender o que foi o Concílio Vaticano II, que eu já conhecia o evento, né, como professor de História, lá em Volta Redonda, a cidade que eu morava e que eu dava aula. O Concílio Vaticano II é um marco lá, muito comemorado, porque é evidente, né, que o bispo lá, na ocasião, né, era chamado até Bispo Vermelho, né, Dom Valdir Calheiros, que era um desses filhos do Concílio Vaticano II. Então, as reformas feitas pelo Concílio em Volta Redonda, que era uma cidade nova, né, uma cidade fundada ainda na década de 40, foram, de certa maneira, né, essas reformas do Concílio atuaram desde o princípio da cidade de Volta Redonda. Então, em Volta Redonda, a marca do Concílio é muito profunda. Lá tem escola João 23, né? E eu li o livro do professor Roberto de Mattei, que é o Concílio Vaticano II, uma história nunca escrita. É um livro interessante, porque tem muitas notas de documentos. Então, foi a primeira vez que eu tive contato com o que se passou do Concílio. Entendi. Mas é evidente, né? Esse livro, ele acaba tendo um direcionamento que não é bom, né? Porque ele faz uma narrativa interessante, apresenta muita documentação, né? Mas o enfoque do livro é Dr. Plínio Corrêa de Oliveira. Tá. Entendeu? Então, quando você termina de ler o livro do Roberto de Mattei, a primeira impressão que você tem é que o protagonista do combate contra o concílio, contra as reformas conciliares, era o Dr. Plínio Corrêa de Oliveira. Então, assim, esse é o primeiro contato que eu tive. Logo, eu desfiz essa impressão com o Dr. Plínio Corrêa de Oliveira, porque eu fui descobrir Monsieur Lefebvre. Então, na realidade, né, o grande protagonista da ação de combate às novidades do concílio foi Dom Marcel Lefebvre. A partir do momento que eu cheguei a Dom Marcel Lefebvre, aí eu não retrocedi mais. Então, assim, toda a questão do concílio, do pós-concílio, né, e do combate de Dom Marcel, né, e tudo isso passou a fazer um sentido dentro do contexto histórico, né. Por quê? Porque Dom Marcel, ele sempre teve uma visão antiliberal. Você pega os livros de Dom Marcel, né, você pega os escritos de Dom Marcel, as conferências de Dom Marcel, todo o combate de Dom Marcel Lefebvre está centrado na questão do liberalismo.
E ao passo que o combate de Dr. Plínio está centrado na questão do comunismo. Então, o liberalismo é um mal mais profundo do que o comunismo. Está mais enraizado na história. E é a partir do liberalismo que a gente entende o processo de revolução que vai chegar ao Concílio Vaticano II. Então, é chegar, né, nesse ponto da questão. E a partir daí, a gente consegue, com segurança, a gente consegue destrinchar a história toda. É o que eu tenho feito, o que eu tenho procurado fazer, né, nesses anos de estudo da crise da igreja, né, desde 2014 até os dias atuais. Então, sempre seguindo essa linha, né, Dom Marcelo Lefebvre e o combate. E é isso que me trouxe até aqui, até o Mosteiro da Santa Cruz. Foi a partir do momento que eu posicionei minha vida nesse sentido. Através de Dom Lefebvre. Dom Lefebvre.